Olá, seja muito bem-vindo ao Ministério Água Viva. Eu sou o pastor Dárcio E eu, Nilza, e nós estamos aqui para mais um. culto de adoração em família, o culto da família, juntos aqui para louvar esse Deus Todo-Poderoso. E hoje, muito especial, nossos convidados, você é muito bem-vindo à Santa Ceia do Senhor, que Prepara celebramos juntos. Sim, prepara os seus elementos, o pão, o representa, e também o vinho, que vai representar o vinho também para a ceia, para comemorarmos juntos e lembrar dessa data, ou lembrar desse feito que mudou a vida de cada um de nós. Seja muito bem-vindo. E também convido você a entrar lá no site do ministérioaguaviva.net. Você vai ver as páginas em português e espanhol, e você tem também a Rádio Vineade, você entra nas redes sociais, a gravação dos estudos e as pregações, para que você possa ficar sempre em dia e mais próximos da palavra do Senhor. E convidamos também a ver os filmes que nós indicamos com mensagens, filmes cristãos e não cristãos, mas que tenham mensagens para edificar também a tua casa, a tua família. Faz aí uma sessão pipoca. É um tempo muito gostoso que a gente pode aproveitar. E convidamos também, na parte de doações, você que pode, na verdade, agradecer já as pessoas, né, que têm doado muito para nós, e hoje o nosso ministério está aí, está vivo, está em pé, e glória a Deus, levando a palavra de Deus a todos os povos, línguas e nações, juntos com você, no Ministério Água Viva. Aleluia, sim. É assim, né? Você é o nosso convidado. Se você tiver filme também, você pode mandar o filme para nós, sugestões de filmes. E a gente vai assistir o filme. Se for um filme bom, a gente bota lá no site também, né? Que a graça e a paz do Senhor esteja sobre a tua vida e a tua família e a tua casa, né? Obrigado por você estar com a gente. Hoje muitos buscam profetas e profecias. Todo mundo quer saber o que Deus tem para a vida dele, né? O Deus da revelação da Bíblia é um Deus que falou, que fala e que ainda continua falando. Um Deus que fala através da sua palavra, que fala através do Espírito Santo, que fala através da tua oração e da tua intercessão. É esse Deus, o Deus da Bíblia. A Bíblia começa e termina com Deus falando. Se você vai lá em Gênesis, capítulo 1, você vai ver que Deus começa dizendo: haja luz e houve luz. Deus fala: façamos o homem, e o homem é feito. Por toda a Bíblia, Deus está falando com seus filhos, através dos profetas, através do Espírito Santo, através da palavra, dando a direção, o caminho que você e eu, ou que os seus filhos devem seguir. E no último livro da Bíblia, lá em Apocalipse, Deus continua falando. João, já bem idoso, o último apóstolo vivo, recebe a revelação quando estava preso na ilha de Patmos. E nos escreve o livro de Apocalipse. Portanto, o problema não é o silêncio de Deus, mas o problema é a nossa surdez. A nossa surdez que impede de ouvir aquilo que Deus está falando. Ah, pastor, mas é tão difícil. Pois é tão difícil para aqueles que estão longe. Para aqueles que estão mais perto de Deus é mais fácil. Então, veja o que fala o escritor aos Hebreus. Abra sua Bíblia aí. Abra sua Bíblia aí no livro de Hebreus, capítulo 11, versículo 1 e 2. Havendo Deus outrora falado, muitas vezes e de muitas maneiras, aos pais, pelos profetas, nestes últimos dias, nos falou pelo Filho, a quem constituiu o herdeiro de todas as coisas, pelo qual também fez o universo. Ou seja, Deus continua falando. Deus continua falando com o seu povo, Deus continua falando com você e comigo. Deus continua vivo. Deus continua trabalhando, Deus continua fazendo os milagres. Deus continua. Quem muitas vezes não continua é você e eu, né? E a palavra do Senhor nos traz hoje, que a palavra
do Senhor nos traz hoje algo muito pessoal. Algo muito pessoal. O Senhor te manda hoje, sabe o quê? Ele te manda hoje uma carta. Deus manda para você uma carta. É, uma carta. Essa carta é endereçada somente a você e tem como objetivo recordar algumas coisas. Assim como Deus utilizou a João para escrever as igrejas, se você vai lá nos 3 primeiros capítulos de Apocalipse, você vai ver que Deus escreve, ou Jesus fala para João para escrever as igrejas, as 7 igrejas da Ásia, de forma direta, de forma pessoal. E para que ele faz isso? Para exortar, para confrontar e para consolar aquelas igrejas. Para que aquelas igrejas estivessem saindo do meio do nimbo, estivessem saindo para fazer a vontade de Deus. Muitos começaram bem, mas depois foram saindo para lá e para cá. Hoje vamos nos deter à carta escrita a você. Uma carta que foi escrita a você através da igreja de Éfeso, onde o Senhor apresenta 4 situações na igreja de Éfeso, que também é na tua vida e na minha vida. Abra sua Bíblia aí, em Apocalipse capítulo 2, versículo 2 e 3. Conheço as tuas obras, tanto o teu labor como a tua perseverança, e que não podes suportar homens maus, e que puseste à prova os que a si mesmos se declaram apóstolos e não são, e os achaste mentirosos, e tens perseverança e suportastes provas por causa do meu nome, e não te deixaste esmorecer. Ou seja, aqui Jesus, através de João, ele começa a mostrar algumas virtudes da igreja de Éfeso. Algumas virtudes que certamente você e eu podemos ter também, né? Ou seja, trabalho e perseverança. A igreja de Éfeso tinha trabalho e perseverança nas coisas de Deus. E muitas vezes você e eu temos isso também. A igreja que amava a justiça. Uma igreja que queria fazer as coisas corretamente. Igreja que prova os seus líderes com a palavra de Deus. Muitos se levantam dizendo líderes, dizendo apóstolos, dizendo profetas, mas não condizem com a palavra de Deus. Suporta a prova por Deus em amor. Eles suportam. São as virtudes que o apóstolo descreve ali. E o Senhor encontra essas virtudes em você e em mim. Ele encontra essas virtudes em nós. Jesus é o que sustenta a igreja em suas mãos. Jesus é o que sustenta todas as coisas. A igreja é você e eu. Nós somos a igreja de Cristo. Jesus se apresenta assim para consolar o seu povo. Consolar, confortar e mostrar que existe um lugar para você e eu irmos. A igreja que está nas mãos do Senhor Jesus não tem o que temer. Ele a conserva e guarda. Assim como ele tem feito com você e comigo. Tem nos conservado e guardado até aqui. Ou seja, porque nós somos a igreja. E as portas do inferno não prevalecerão contra nós. Se nós estamos com Deus. Tem que ser lembrado isso. Assim, o cristão que está nas mãos do Senhor não tem o que temer. Não tem que ficar preocupado com nada. Né? O Senhor é contigo. O Senhor é comigo. O Senhor está conosco.
Éfeso era uma igreja que trabalhava e Jesus aprova o trabalho daquela igreja. E o Senhor também aprova o nosso trabalho, quando nós fazemos, né? Quando nós trabalhamos. Tem uns que ficam aí só. Jesus aprova o esforço, o esmero de cada cristão. Tudo que você faz em prol do corpo de Cristo. Tudo que você faz em prol do Evangelho de Jesus. Ou seja, Jesus está conosco. Mas Deus está sempre atento ao que fazemos e o que pensamos. E Ele nos adverte, assim como fez na igreja de Éfeso. Abra sua Bíblia. No livro de Apocalipse, capítulo 2, versículos 4 e 5. Tenho, porém, contra ti que abandonaste o teu primeiro amor. Lembra-te, pois, de onde caíste. Arrepende-te e volta à prática das primeiras obras. E, se não, venho a ti e removerei do seu lugar o teu candeeiro, caso não te arrependas. Ou seja, Jesus aqui faz uma advertência. Uma palavra resume o problema essencial da igreja de Éfeso e de muitos nós. Sabe o que é? Abandono. Abandono é deixar de fazer, é não estar preso, é ter uma nova atitude. Abandonamos um chamado que Deus deu para nós. Abandonamos um milagre que Deus deu só para você. Nós abandonamos por quê? Porque a gente quer contar, quer repartir com os outros. Se Deus falou para repartir, você reparte. Se Deus não falou nada, você fica quieto. Deus está aqui dando uma advertência para a igreja de Éfeso, para que ela volte, porque ela abandonou o primeiro amor. Abandonou. O abandono pode ser destrutivo e ele pode ser... o abandono pode não ser de uma vez, pode ser a conta-gota. Sabe como é que é? Vai pingando, vai pingando, vai pingando. O abandono pode ser uma prática demorada, mas ela vai acontecendo se você e eu não vigiarmos. Se você e eu não estivermos conectados com Jesus, se você e eu não estivermos firmados na rocha, firmados na videira. Aquela era uma igreja com muitas virtudes, assim como você e eu devemos ser, verdade? Mas quando chega no versículo 4, ele fala assim: tenho, porém, contra ti. A primeira lição é que precisamos ser lembrados de que não somos perfeitos. Nós temos que ser lembrados, porque muitas vezes a gente está numa posição de perfeição em que, sabe o quê? Sabe com quem você está falando? Então nós temos que ser lembrados que não somos perfeitos. Temos que ser lembrados que somos pecadores e que necessitamos da graça de Deus. Se você tem dúvida do que é a graça de Deus, nós temos aqui uma série de estudos aqui no YouTube que você pode entrar lá e ver o que é a graça de Deus. Éfeso tinha abandonado o primeiro amor. O amor genuíno a Jesus. Estava mais preocupado com outras coisas, assim como você e eu. Esse é o ponto central da carta. Quando nós nos preocupamos com aquilo que a gente não deveria se preocupar. Éfeso estava no caminho certo. Até que entra as coisas do mundo, ela só entra porque você e eu permitimos, né? E começa a mudar tudo. Tudo indica que o maior preço pago pela igreja de Éfeso
Não foi o sofrimento enfrentado em nome de Jesus, mas o esgotamento espiritual. O que provoca o esgotamento espiritual? O esgotamento espiritual vem em função de muitas atividades que nós temos. Então, você vai na igreja de segunda a segunda, você está na igreja todo dia, dia e noite, 24 horas por dia, e você não tem tempo para exercitar sua fé. Você está lá fazendo coisas. Ah, mas é para Deus. Não, não é para Deus, você está fazendo para a igreja. É diferente. São atividades que a igreja tem e que você se mete lá e acha que está fazendo para Deus, mas não está. Então você deixa de exercitar sua fé. Você deixa de meditar na palavra de Deus, de ler a palavra de Deus. Então, aquela Bíblia que você lia todo dia, você começa a ler um dia sim, um dia não. Aí você é um dia sim e 2 não, e aí é uma vez por semana, e aí a coisa vai andando. Isso começa a ter o esgotamento espiritual. O esgotamento vem na falta da nossa comunhão com Deus. Então, você e eu não somos reabastecidos nesse Deus. Ah, pastor, é porque tem que estar na igreja. Não, a igreja é você e eu. O que nós temos que fazer é estar em contato com Deus Todo-Poderoso. A falta de comunhão com Deus, a falta de orar com Deus, traz nosso esgotamento espiritual. Na sua luta, os da igreja de Éfeso venceram os inimigos de Deus, mas, na verdade, não puderam vencer a si mesmo. Nós somos os nossos piores inimigos. Eles não conseguiram vencer o orgulho, eles não conseguiram vencer a movimentação, eles não conseguiram vencer a religiosidade, o legalismo. Isso são os nossos maiores inimigos. Ou seja, eu sou o meu maior inimigo. Sem perceber, a religiosidade, os usos e costumes, o ativismo religioso foi, na verdade, a fissura por onde a unção de Deus escapou, que os levaram ao abandono do primeiro amor. E muitas vezes isso pode acontecer com você e comigo. Quando nós abrimos brecha, quando nós damos oportunidade para que as coisas do mundo falem mais alto do que as coisas de Deus. Para que eu esteja mais preocupado com as coisas do mundo do que daquilo que Deus pode fazer na minha vida. É importante dizer que ninguém, por exemplo, abandona deliberadamente a leitura da Bíblia. Ah, porque eu não quero ler mais. Mas, na verdade, vai abandonando aos poucos, até se transformar num abandono de fato. Devagarinho. O inferno, ele é sutil e ele vem colocando as coisas devagar, bem devagar. Com as nossas concessões, com o nosso liberalismo fora da palavra, né? Com as nossas concessões, as coisas que o mundo hoje apresenta. Abandono é desdém. Abandono é desprezo. É deixar de ler e meditar pouco a pouco. No caso de Éfeso, a igreja não tinha consciência desse abandono, porque deixaram de vigiar e orar. E este foi o seu grande mal. Quando você tem muito sono, você não eu vou orar deitado, e você só vai falar o amém no dia seguinte, né? Porque você já foi. Leitura da palavra, sabe o que é, pastor? Pois é. A gente vai deixando pouco a pouco. Se a igreja de Éfeso tivesse consciência, a perspectiva de vida e ação,
a ação deles mudaria. Mas essa consciência só vem através da tua e da minha comunhão com Deus. Se nós não ouvimos o Espírito Santo, nós não temos essa consciência. O abandono não é algo repentino, mas, na verdade, é um processo. Um processo até que o esfriamento seja total. E a igreja de Éfeso foi infectada por 2 vírus letais, que muitas vezes está na tua vida e na minha vida também. O legalismo e a religiosidade. Isso passa. Isso passa. Quando nós queremos ser mais realista que o rei, quando nós queremos ser maiores do que a palavra. Na verdade, teve alguém que quis ser maior que Deus e entrou bem, né? Ou seja, Deus vem aqui, nesse capítulo 2, dar algumas advertências para você e para mim. E a gente pega essas advertências da igreja de Éfeso e põe na nossa vida. Mas o Senhor, ele continua falando para a igreja de Éfeso. Abra lá sua Bíblia em Apocalipse, capítulo 2, versículo 5. Lembra-te, pois, de onde caíste, arrepende-te e volta à prática das primeiras obras. E, se não, venho a ti e moverei do seu lugar o teu candeeiro, caso não te arrependas. Arrependimento. Arrependimento é o que move o coração de Deus. Arrependimento, pedido de perdão, não remorso, arrependimento. É diferente remorso de arrependimento. Jesus faz aos Efésios e a nós um convite para o arrependimento. Tem alguns cristãos que falam assim, eu nasci assim, eu vou viver assim. Pois é, querido, então, desculpa, você não é cristão. Porque aquele que é cristão, ele começa um processo de transformação na sua vida. E eu não posso dizer, olha, eu sou assim, eu vou ser sempre assim. Não, eu vou ser sempre como Deus quiser. Como Deus quiser. O arrependimento genuíno acontece quando há consciência da necessidade de transformação na nossa vida. E essa consciência vem pelo Espírito Santo. Essa consciência vem por Deus falando com você e comigo. Arrependimento é cair em si. Rapaz, como que eu pude? Arrependimento é autoconhecimento. Você se conhecer e você saber que você fez errado e falar, pisei na bola. Arrependimento, na verdade, isso é algo muito difícil. Por quê? Porque nós estamos presos ao nosso orgulho, nós estamos presos aos diplomas que nós temos, às universidades que fizemos. Nós estamos presos a isso. Coisa que, sabe o que vale? Nada. Não vale nada. Pode valer no mundo, mas para Deus não vale absolutamente nada. Só quando nós permitimos que o Espírito Santo opere em nós, aleluia, pode haver a possibilidade de transformação e, consequentemente, libertação. Libertação. Libertação das coisas que o inferno tem amarrado você, impedido você, fisicamente, espiritualmente, em todas as áreas da sua vida, sentimentalmente. Porque eu não vou dar certo. Querido, quem não deu certo foi o diabo. Ele fez a escolha errada. Mas você e eu temos a oportunidade de escolher hoje, fazer a escolha certa. Essa carta aqui, Jesus está escrevendo para você e para mim. Ela nos dá essa oportunidade. Para que seja arrependimento, ele tem que resultar uma ação concreta. Em direção à nossa transformação. Hoje você tem que
Se você é cristão, está no processo de transformação, hoje você tem que estar melhor que ontem. Por quê? Porque o processo continua. Senão não é processo, se é só um estalo, daí eu continuo igual o resto da vida. Não, então não é processo. De verdade. E amanhã você tem que estar melhor do que hoje. Isso é processo. Isso é que o Espírito Santo quer falar com você e comigo. Não é? Ou seja, é uma ação concreta em direção à transformação, que tem a necessidade de um sacrifício. Sacrifício seu e meu. Sacrifício de dizer, olha, realmente eu sou pecador, realmente eu pisei na bola. Sacrifício de renúncia. Renunciar seus direitos. Ah, porque eu tenho direito. Pois é, você não tem direito de pecar. Você pode pecar, mas você não deve pecar. A igreja de Éfeso precisava conhecer, ou reconhecer, que haviam deixado Deus fora das suas vidas. E Deus nos dá essa oportunidade hoje para você e para mim, para que a gente reconheça que Ele não é o top da nossa vida, que Ele não está acima de todas as coisas. E a pergunta que fica é, e nós? Temos colocado Deus como prioridade em nossa vida? Mas o Senhor, Ele continua falando a essa igreja e continua escrevendo essa carta para você e para mim. Abra sua Bíblia lá em Apocalipse, capítulo 2, versículo 7. Quem tem ouvidos, ouça o que o Espírito diz às igrejas. Ao vencedor, dar-lhe-ei que se alimente da árvore da vida, que se encontra no paraíso de Deus. Ou seja, ele dá uma promessa. Uma promessa que se aplica a todos os seguidores de Jesus Cristo. Uma promessa, sabe do quê? De eternidade. É. Uma promessa de vida eterna. Eternidade com Deus. Na verdade, isso deveria ser um bom incentivo à minha e à tua perseverança, né? Isso deveria ser, mas nem sempre é. A gente vê muitos cristãos aí que estão quebrados. Muitos cristãos, ou que se dizem cristãos, que estão derrotados. Ai, pastor, mas o cristão sempre tem que ter vitória. Sim, a vitória não é sua nem minha, a vitória é do Senhor. E nem sempre aquilo que acontece na nossa vida, aos nossos olhos, é vitória. Mas se Deus tem o controle da tua vida e da minha vida, Ele vai transformar isso. Ele vai transformar. De alguma forma, Ele vai trazer isso para nós. Nós, na eternidade, comeremos o fruto, aquele fruto que não devia ser comido lá por Adão e Eva, lá no Jardim do Éden, nós vamos poder comer o fruto da árvore da vida. E vivermos toda a eternidade, ou para sempre, com Deus. Mas essa promessa tem uma dimensão atual também. Todas as promessas feitas às 7 igrejas começam com a expressão ao vencedor. E essa carta que Jesus está escrevendo para você e para mim, ela começa assim, ao vencedor. A vida é uma sucessão de lutas. A vida cristã é uma constância de lutas, mas ela tem um fim. E o fim é a vitória. E sabe qual é a vitória? A vitória eterna. Essa é a vitória. Ah, pastor, mas aqui eu passo por tantos perrengues. Eu também. Mas o Senhor vai dar a vitória. Nós crescemos à medida que nós lutamos. Se não lutamos, não crescemos. É como você praticar um esporte, né? Se você quer ser bom naquele esporte, você tem que fazer o quê? Praticar, 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 praticar. Aqui é o mesmo. Deus poderia dar a terra prometida ao seu povo. Na verdade, de mão beijada. Ah, eu vou dar a terra para o povo.
né? Mas não fez. Não foi assim. Antes, capacitou a cada um deles a conquistar cada metro quadrado. Eles tiveram que lutar. Israel teve que conquistar. Atualmente há muitos conflitos dentro de nós por falta desse entendimento. Queremos um Deus que nos dê vitória sobre vitória. E, na verdade, nós temos lutas. Nós queremos ter vitória, mas sem nenhuma luta. Nós queremos a vitória assim, de mão beijada, na bandeja. Esse é o evangelho que é pregado em muitas igrejas e muitos pregadores. Não, que você vem para Jesus que você não vai ter problema. Isso é mentira. Não, você vem para Jesus que você vai ser vitorioso. Isso é verdade. Mas a vitória não é sua nem minha, a vitória é dele. Isso, nós só vamos entender isso quando nós tivermos uma relação com Deus. Quando você jejuar e orar e ler a palavra e praticar a palavra e buscar um relacionamento com Deus. A recomendação de Jesus aos Efésios, a igreja de Éfeso, é também para nós. E que se lembrassem da perda do entusiasmo de antes aceitaram a Jesus. Da alegria de ser servos. Ninguém quer ser servo, todo mundo quer ser senhor. Da felicidade de ter sido liberto das garras do diabo. Ter o coração em Deus tem um nome. Nessa carta aqui, Jesus está mandando para você e para mim. E o nome é primeiro amor. E é esse primeiro amor que o Senhor Jesus nos convida a regressar. E agora é tempo. Agora é o tempo. Não, sabe o que é, pastor? Eu vou deixar para amanhã. Não, agora é o tempo de você regressar ao primeiro amor. Agora é o tempo. Se você ainda não teve essa experiência com Jesus, se você ainda não experimentou esse primeiro amor em sua vida, saiba que você só pode ter esse primeiro amor através de Jesus. Através de mais ninguém, só através de Jesus Cristo. E para que esse amor te alcance, você precisa entregar a tua vida a Jesus. Somente Jesus pode trazer o verdadeiro amor na nossa vida. Se você ainda não entregou a sua vida para Jesus, mas você quer fazer isso agora, feche os teus olhos e repete essa oração comigo. Senhor Jesus. Senhor Jesus. Eu entrego a minha vida nas tuas mãos. Eu entrego a minha vida nas tuas mãos. Perdoa, Senhor, os meus pecados. Perdoa, Senhor, os meus pecados. Toma minha vida, Senhor, e usa-la como tu queres. Toma minha vida, Senhor, e usa-la como tu queres. Esteja comigo, Senhor, esteja me enchendo desse primeiro amor. Esteja comigo e esteja me enchendo com esse primeiro amor. Porque eu quero ouvir a tua voz e quero sentir, Senhor, a tua presença na minha vida. Porque eu quero ouvir a tua voz e quero sentir a tua presença na minha vida. Em nome de Jesus. Amém. Em nome de Jesus. Amém. Amém. Se você fez essa oração por primeira vez, eu te recomendo que você busque uma igreja evangélica que fale do poder de Deus, que viva esse primeiro amor e que viva a palavra do Senhor. A palavra que está a igreja que está mais próxima de você. Ou você pode estar aqui com a gente no Ministério Água Viva. O Ministério Água Viva é um ministério digital que nós estamos todo ele por internet, redes sociais, nós estamos aí. Você pode caminhar com a gente e você pode experimentar esse amor que só Jesus pode dar. E você que já entregou a sua vida a Jesus, mas se perdeu nas coisas desse mundo, se perdeu no legalismo, se perdeu na religiosidade, você se perdeu e acabou deixando para trás o primeiro amor. Mas, na verdade, o Senhor está falando com você hoje
para que você volte ao primeiro amor. Se você deseja abrir o teu coração para que o Espírito Santo te ajude a voltar ao primeiro amor. Se você quer isso para a tua vida, fecha os teus olhos, que eu vou orar por você. Pai amado, nós te louvamos e bendizemos o teu nome, porque o Senhor tem estado conosco. O Senhor tem nos dado sempre uma nova oportunidade. E agora, Senhor, nós queremos te pedir perdão. Perdão, Senhor, porque nós temos nos envolvido com a religiosidade, com o legalismo. Nós temos nos envolvido tanto com as coisas desse mundo e temos deixado de lado o primeiro amor. Nós queremos voltar a esse primeiro amor. Queremos voltar a ouvir a tua voz, voltar a te sentir. Voltar, Senhor, até aquela alegria no coração. Pai, em nome de Jesus, toma nossas vidas nas tuas mãos. Nós nos abrimos para que o teu Espírito Santo possa nos falar, para que o teu Espírito Santo possa nos orientar. Senhor, abre os nossos olhos espirituais, Senhor, para que nós consigamos enxergar o teu propósito na nossa vida. Toma, Senhor, a nossa vida nas tuas mãos. Eu te peço, em nome de Jesus. Amém. Amém? Em nome de Jesus, que você seja uma grande bênção aonde você estiver. E vamos participar agora da Santa Ceia. Você que tem os seus elementos aí, né? Vamos participar da Santa Ceia. E a Santa Ceia ela tem uma preparação que se encontra ali em 1 Coríntios, capítulo 11, versículos 28 e 29. Examine-se, pois, o homem a si mesmo, e assim coma do pão e beba do cálice, pois quem come e bebe sem discernir o corpo, come e bebe juízo para si. Ou seja, você tem que examinar a tua vida para que você possa participar da Santa Ceia. Eu não posso dizer para você se você pode ou não. Isso é um particular seu com Deus. Nós vamos dar graças agora pelo pão, que está lá em Lucas, capítulo 22, versículo 19. E tomando um pão, tendo dado graças, o partiu e lhes deu, dizendo: Isto é o meu corpo oferecido por vós. Fazei isto em memória de mim. Se você não tem um pão, você pode substituir por qualquer coisa que represente o corpo de Cristo. Mas se você tem uma bolachinha, não importa. Alguma coisa que represente o corpo de Cristo. Jesus nos ensinou ao quê? A dar graças. Vamos orar pelo pão. Fecha os teus olhos. Querido Deus Pai, só podemos te louvar, te engrandecer por tudo que o Senhor tem feito nas nossas vidas e por tudo que somos, Senhor, porque não somos nada sem Ti. E esse pão representa o corpo de Cristo, que foi imolado na cruz, no nosso lugar. Era um preço a ser pago por cada um de nós, mas o Senhor se fez homem perfeito, cordeiro perfeito, e passou por tudo isso, por nossos pecados. Jesus, que não teve pecado algum, passou por isso, por nós, por amor a cada um de nós, Senhor. Só podemos te dar graças, porque nós não poderíamos passar por isso. Mas o seu Filho, sim, ele passou e venceu por cada um de nós, Senhor. Só podemos te louvar, te engrandecer e te agradecer por esse elemento aqui agora que representa o corpo de Cristo, em nome de Jesus. Amém? Amém? Amém. Tem que falar amém, não fala Amém. amém? Como não fala amém? E ele fez o quê? Ele pegou o pão e partiu. Esse é o meu corpo. Toma ele em memória de mim. Comamos o pão em nome de Jesus. Amém? E da mesma forma, o Senhor nos instrui a dar graças pelo vinho, a consagrar o vinho. Está lá em Mateus capítulo 26, versículos 27 e 28. A seguir tomou um cálice e, tendo dado graças, o deu aos discípulos, dizendo: Bebei dele todos, porque isto é o meu sangue, o sangue da nova aliança, derramado em favor de muitos para a remissão de pecados. Limpeza de pecados, remissão de pecados. Não é? Então,
ele tomou o cálice e deu graças. Feche os teus olhos, vamos agradecer. Senhor, nós te louvamos e bendizemos o teu nome, porque o Senhor é por nós. Senhor, obrigado, Senhor, por estarmos participando dessa Santa Ceia. Faça-nos, Senhor, dignos de participar dela agora, Pai. Limpa-nos, Senhor. Senhor, nós consagramos a Ti esse elemento, Senhor, como Teu sangue. Senhor, que ele possa entrar no nosso organismo, limpando, curando, sarando, restaurando, Senhor, cada área ruim do nosso corpo, Pai. Esteja conosco, Senhor, e que possamos sempre te agradecer por tudo que o Senhor já fez, faz e fará por nós. Em nome de Jesus. Amém. Amém? Tomamos o cálice do Senhor. Aleluia! Aleluia! Glória a Deus! Esse é o nosso Deus. E estamos aqui no mês de agosto. Então, que Deus te abençoe intensamente, né? Que esse mês seja um mês maravilhoso, um mês cheio da força, da unção e do poder do Senhor. Um mês para que você e eu voltemos ao primeiro amor. Voltemos àquilo que o Senhor tem para as nossas vidas, em nome de Jesus. Ele tem coisas grandes para nossas vidas. Né? Obrigado por você estar com a gente até aqui. Se essa palavra foi boa para você, compartilhe com alguém. E te esperamos. Na próxima quinta-feira, nós teremos o nosso estudo bíblico, né? E vamos estar com um tema novo aí, você é o nosso convidado. Na quarta-feira passada, nós tivemos a nossa reunião mensal de oração, né? Você que não participou, no próximo mês é toda a primeira quarta-feira de cada mês. Nós estamos juntos, orando. Essa reunião ela não é gravada, orando, intercedendo. Nós temos uma relação muito grande de pedido de oração e a gente continua orando. Sabemos que Deus tem o controle, que Deus vai fazer o impossível. Amém? Que Deus te abençoe, que Deus te guarde. Tenha um mês maravilhoso, tenha uma semana poderosa, cheia da força, da unção e do poder do Senhor, em nome de Jesus. Fica na paz. Tchau, tchau.